Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, desta feita para o estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Às vezes eu dou uma travada porque a gente estuda tantos livros da codificação que dá um chute, né? Mas quando eu olho para a presença dele, não tem como errar. Aloísio Guigino aqui conosco, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos juntos tentando entender o que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo. Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E vamos juntos aí estudar o livro O que é o Espiritismo, como diz Aloísio, para tentar entender o que é o Espiritismo, o que é a doutrina espírita. Nós estamos no capítulo 2, no tópico Escolhos da Mediunidade, né, os perigos que a mediunidade pode apresentar. E nós vamos agora iniciar o item 74, que fala da loucura. Então vamos lá. Kardec diz: na loucura propriamente dita, a causa do mal é interna. Importa restituir o organismo ao seu estado normal. Na subjugação, essa causa é externa. E tem-se necessidade de libertar o doente de um inimigo invisível, não lhe opondo remédios materiais, porém uma força moral superior à dele. A experiência prova que nunca, em tal caso, os exorcismos produziram resultado satisfatório. Antes agravaram que minoraram a situação. Então Kardec traz aqui um fato importante, né? A questão da loucura. Você pode ter uma lesão no seu cérebro, né? Os seus neurônios podem estar lesionados, determinadas áreas neuronais afetadas, e isso pode produzir a chamada loucura. As próprias demências, que são até naturais ainda no planeta, dependendo da genética e das necessidades kármicas de cada um, mas o Alzheimer em estágio mais avançado, vários tipos de demência, ou traumatismos cranianos, doenças que afetam o sistema nervoso central, levam o indivíduo à loucura. Mas é uma loucura interna, né? Porque o aparelho, o órgão, o cérebro está afetado. Então não há como o corpo reagir de outra forma. Então a pessoa tem sintomas dessa chamada loucura, no caso hoje em dia mais comumente aí pela demência. Temos também outros fatores, né, que são os fatores externos que Kardec traz aí, o que não é muito considerado, né, pela psiquiatria clássica, que são fatores como a subjugação e a possessão, que se trata da realidade espiritual não aceita pela ciência tradicional, em consequência pela psiquiatria clássica, onde espíritos vingadores, né, se utilizam de práticas hipnóticas, magnéticas, para envolver a pessoa e fazer com que ela tenha atitudes completamente fora daquilo que se considera normal. Essas pessoas são internadas, muitas vezes, em hospitais psiquiátricos como verdadeiros loucos. Mas, como diria Bezerra de Menezes, em seu livro Ainda Quando Encarnado, A Loucura sob um Novo Prisma, aliás, o seu próprio filho foi vítima de um processo de subjugação e foi tido como louco, Dr. Bezerra dizia que grande parte das pessoas que estavam internadas nesses hospitais psiquiátricos não eram loucos propriamente ditos, mas subjugados. Aloísio Guigino. O que a gente chama de loucura, na realidade, é uma coleção de comportamentos que não são considerados como normais, né?
Então, o indivíduo louco, ele não age como a maioria das pessoas consideradas normais. E a razão dele estar com essas atitudes, ela, conforme acabamos de ver aqui, pode ter uma origem interna ou uma origem externa. A origem externa é quando você tem a ação de espíritos que vão fazer com que haja um desequilíbrio, certo, nesse espírito do chamado louco, e que irá agir de uma maneira inadequada. E a maneira interna é quando o próprio cérebro não corresponde às vibrações, às ações, às emissões do espírito, e com isso o veículo para a participação no mundo fica prejudicado, que é o corpo físico. Então, o que temos que tratar é dos dois, interna e externa. A externa, certo, nós trazemos dentro da casa espírita, através de processos de desobsessão, de passes de água magnetizada, e vamos por aí afora. E o interno é um tratamento clínico psiquiátrico que deverá ser também levado em consideração. Vocês já explicaram muito bem, né? Nessa causa externa é a influência de algo exterior incidindo no ser espiritual. E a causa interna são desequilíbrios nas emissões neuronais. As sinapses ficam descoordenadas. Mas outra coisa que Kardec coloca aqui é a questão do exorcismo, né? De como lidar com esses casos. Porque é evidente que se a causa dessa dita loucura foi interna, aí mesmo é que não adianta, porque o órgão físico está comprometido. Então, se os neurônios estão comprometidos, o exorcismo é inútil, né? Porque aquela loucura, aquelas atitudes, né, totalmente fora da realidade, tem a ver com o cérebro que está com problemas, não está no seu funcionamento normal. Então, mais ainda, o exorcismo nesse caso não tem nenhum resultado. E mesmo que seja uma atuação de espíritos obsessores, o exorcismo, na prática, ele tem muita dificuldade porque são meros rituais. E só a ascendência moral pode realmente afastar esses espíritos. O que não quer dizer que será simples. Citei o caso de Bezerra de Menezes. Quem vai dizer que o Dr. Bezerra não tinha ascendência moral sobre o espírito que estava obsidiando seu próprio filho? Mas era uma questão de uma ligação muito forte, muito profunda entre o filho de Dr. Bezerra e aquele espírito. E tem mais um aspecto aí, é que nesse processo aí de exorcismo, muitas vezes o obsessor, ele temporariamente se afasta para que fique mais tranquilo, para que daqui a pouco volte com mais força, certo? Então, o exorcismo ele não funciona em nenhuma das duas situações, seja a causa interna ou a causa externa. É interessante, eu tive a oportunidade de ler uma mensagem do Dr. Bezerra no livro, onde ele narra que, em alguns casos, essa influência externa, quando não acompanhada, cuidada devidamente, pode gerar lesões no aparelho. Entendeu? Sim. Ao longo de um período. Muito importante. É isso aí. Ao longo de um período. Aí lembra o caso do próprio filho dele. Porque quando ele conversa com o espírito que estava naquela simbiose, ele diz, olha, mas agora, se eu me afastar, ele vai partir, porque já havia uma situação tão grave que ele estava desorganizado na parte física também. E eu já tive oportunidade na minha juventude de acompanhar pessoas da minha própria família, né? Que tinham um comportamento tranquilo, sabe? Não apresentar. Aí, num determinado momento, surgiu essa influenciação muito intensa, e demorou anos, entendeu? Quando
Eu lembro que alguém que era espírita foi fazer um culto na casa da minha avó. Eu lembro do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele senhorzinho leu, abriu, fez uma oração, leu o Evangelho, explanou o Evangelho, aí depois chamou a minha avó e conversou com ela o que é que estava acontecendo com meu tio. Ele, depois também não demorou muito tempo, desencarnou. Aí eu fiquei refletindo o Dr. Bezerra, quando ele diz essa mensagem, que quando essa influenciação é muito intensa e prolongada, pode gerar lesão no cérebro. E aí entra a esquizofrenia, né? Porque a esquizofrenia, você não tem um exame para detectá-la propriamente dito, né? Os médicos falam em causas genéticas, enfim, mas nós sabemos que não tem um exame de imagem que você vai detectar uma alteração no cérebro. Há discussões em torno disso. Mas na loucura propriamente dita, você tem uma lesão cerebral, você ter o Alzheimer é detectável, as demências são detectáveis, né? A perda dos neurônios. Mas a esquizofrenia ela é muito comportamental. O diagnóstico é comportamental. E aí esbarramos novamente, né, no diagnóstico diferencial. Porque para a psiquiatria clássica, uma pessoa que chegue até lá, ao consultório, e diga que vê espíritos ou que ouve, ela naturalmente já vai ser diagnosticada com esquizofrenia. Qualquer um de nós chegou num consultório, o médico perguntou, e aí, o que você está sentindo, o que está acontecendo? Doutor, eu vejo espírito, eu ouço, eu incorporo, etc. Seu diagnóstico, claro, já vai ser esquizofrenia. E na realidade pode não ser. Você pode simplesmente ser um médium. Mas para o médico, dentro daquilo que ele conhece da psiquiatria, se ele não tiver conhecimento espiritual, ele não vai estar capacitado a fazer o diagnóstico diferencial. Pode ser que você efetivamente seja um médium. Agora, pode ser também que um espírito comprometido, uma pessoa que traz grandes traumas de vidas passadas, desta vida, a mente pode desorganizar, como num processo de fuga da realidade. A pessoa não tem nenhuma lesão cerebral, não é um fator preponderante a obsessão espiritual, mas a própria culpa, o próprio remorso sobre algo muito grave, que ninguém sabe, fez com que a pessoa se desorganizasse mentalmente e ela mergulhasse num processo esquizofrênico, que significa uma perda de contato com a realidade, Miranda. E nesse caso dessa culpa intensa, que já é um gatilho para uma hipnose também, não é? Já abre a brecha e aí a coisa complica ainda mais, Luiz Guigino. Então isso tudo que nós estamos falando nos leva a uma constatação de uma realidade. Nós temos uma dificuldade muito grande nessa nossa relação com a espiritualidade, porque são seres inteligentes, os espíritos são inteligentes, centelha inteligente da criação, já conforme tem a definição no Livro dos Espíritos, e que nós não temos um domínio sobre ele como nós fazemos um tratamento médico quando nós tentamos atenuar ou resolver um problema físico. O problema espiritual ele é muito mais difícil, e a única forma que nós temos de nos aproximarmos do entendimento e de alguma coisa que seja efetiva no lidar e na tentativa de superação desses problemas que nós estamos aqui colocando, é nós estudarmos, entendermos, porque não é à toa que nesse capítulo onde nós estamos, existe nesse tópico, escolhos da mediunidade. Então nós temos muitas dificuldades, muitas vezes, em entendermos situações que se nos apresentam e que são, na realidade, influências dos espíritos sobre cada um de nós, que somos sistematicamente influenciados, seja para o bem, seja para o mal. Então isso é muito importante que nós tenhamos esse entendimento, esse conhecimento dessa realidade da relação entre a vida física e a vida espiritual. E vamos dando continuidade, né? Você que chegou agora, programa Luz na Penumbra, estudo do livro que é o Espiritismo de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com Aloysio Guigino,
Maria de Fátima Miranda, capítulo 2, nós estamos. Escolhas da mediunidade é o tópico, item 74. Continua aqui Kardec no segundo parágrafo. Indicando a verdadeira fonte do mal, só o Espiritismo pode dar os meios de combatê-lo, fazendo a educação moral do espírito obsessor. Por conselhos prudentemente dirigidos, chega-se a torná-lo melhor e a fazê-lo renunciar voluntariamente à atormentação do enfermo, que então fica livre. E aí a gente volta ao caso de Bezerra de Menezes com seu filho. Dr. Bezerra, devido à sua dedicação e seu amor, ele consegue tocar o espírito obsessor do filho. Só que o espírito diz para ele o seguinte: olha, a minha ligação com seu filho é tão grande, nós temos uma simbiose energética tão profunda, que se eu me afastar, ele pode morrer. E Dr. Bezerra, claro, lembrando do ensinamento de Jesus, de não olhar somente o filho da carne, do sangue como seu filho, mas olhando aquele espírito também como um filho, ele fala: meu filho, que seja feita a vontade de Deus, mas que vocês se libertem. E efetivamente o espírito se afasta do filho de Dr. Bezerra, e o filho do Dr. Bezerra pouco tempo depois vem a desencarnar. Eu li um biógrafo do Dr. Bezerra narrando que ele, quando sai daquela reunião, que chega em casa, o filho está debruçado no colo da mãe. Aí a esposa do Dr. Bezerra teria falado: eu não sei o que aconteceu, do nada ele olhou para mim, falou mamãe, quer dizer, ele como se estivesse voltando a uma realidade, mas não levou muito tempo. Essa questão é muito interessante e nós voltamos ao início dessa nossa abordagem aqui, porque a única maneira de superação desse processo de obsessão, isto é, dos meios externos, da ação externa de um espírito sobre um encarnado, é através do amor. Foi citado aqui o caso de Dr. Bezerra, mas também existe um outro caso muito conhecido nosso, que é o de Divaldo, quando ele foi obsidiado durante 40 anos por um obsessor que queria se vingar dele por problemas de vidas passadas. E Divaldo, num determinado dia, acolheu na Mansão do Caminho uma criança que foi deixada à porta. E esse espírito, então, perguntou a ele se ele iria acolher aquele espírito que ali estava. E ele disse: vou acolher como acolhia todos os demais que aqui foram deixados. E, na realidade, esse espírito que ali estava encarnado naquela criança havia sido a mãe deste obsessor. E com esse acolhimento de Divaldo, esse obsessor se transformou não mais em obsessor, mas num companheiro de trabalho de Divaldo em dias adiante. Então, o amor é a única maneira de nós tratarmos desses casos, certo, de obsessão, desses casos de perturbação. Não é através do exorcismo, da nossa palavra, dos rituais, como o Eduardo lembrou, que nós vamos nos livrar da ação daquele espírito que ali está. E aí há uma recomendação aqui para quem quiser aprofundar o estudo, a leitura de O Livro dos Médiuns, no seu item 279, e também da Revista Espírita de fevereiro, março e junho de 1864, que vai falar sobre a jovem obsedada de Marmande. Então aí, quem quiser aprofundar, tem essas dicas aqui, dadas por Kardec. E aí nós vamos para o item 75. A subjugação obsessional é ordinariamente individual. Quando, porém, uma falange de espíritos maus se lança sobre uma povoação, ela pode apresentar um caráter epidêmico. Foi um fenômeno desse gênero que se verificou ao tempo do Cristo. Só um poder moral superior podia então domar esses malfazejos, esses entes malfazejos, designados sob o nome de demônios, e restituir a calma às suas vítimas. Maria de Fátima Miranda. Nós vamos ver aquelas passagens dos endemoniados, né? Nos atendimentos que Jesus fazia.
e lembramos aquele gadareno, não é? Que a atuação daqueles espíritos sobre ele assustou aqueles porcos e eles se lançaram no mar. Quer dizer, na subjugação é como se inconscientemente a vítima ou o espírito que está sofrendo a subjugação, ele cedesse à vontade àqueles que o assediam. Então, ele perde o comando sobre si mesmo, né? Tem aqueles casos de subjugação que nós conhecemos aqui em sociedade, aquelas criaturas que ficam se ajoelhando em praça pública, tendo comportamentos constrangedores. Eles até têm uma noção que eles têm uma noção que aquilo não é agradável, mas eles não têm força para resistir. Aloysio? Então essa lembrança é muito importante, porque, em realidade, a possessão ou essa subjugação, ela somente poderá ser ultrapassada através do convencimento, através do poder moral superior daquele que está tentando superar ou afastar a influência desse espírito sobre aquele ou sobre aqueles, se for uma coisa coletiva. Foi citado aqui esse episódio, né, dos porcos que são jogados no abismo, mas nós temos vários outros exemplos, né, de obsessão coletiva, inclusive de multidões, né, que pediam a crucificação de Jesus e a soltura, certo, de um ladrão criminoso conhecido por todos, o que é totalmente irracional. Mas era o que aqueles espíritos faziam ou agiam dessa forma. Tem um episódio de Jesus com o menino obsidiado, né, que quando Jesus é endemoniado, né, como é tratado, né, Jesus, quando se aproxima, ele se afasta e reclama com Jesus, certo? Porque estava impedindo que ele exercesse a sua influência sobre aquele jovem que ali estava. Então, somente através do poder moral daquele que está envidando esforços para superar esse problema, e através de um convencimento, de um entendimento do espírito obsessor, para que ele possa, por sua opção, afastar-se daquela ação que está sendo empreendida. É interessante, no sofrimento que foi imposto a Joana d'Arc, também, né, aquela multidão que de alguma forma estava ali concordando com o sofrimento que foi imposto a Joana d'Arc. E dito isso, estamos chegando ao final de mais um programa aqui Luz na Penumbra, com o estudo do livro O que é o Espiritismo. Vamos dar continuidade na semana que vem, ainda nesse tópico, né, do capítulo 2, Escolhas da Mediunidade, e vamos entrar aí no item 76 na próxima semana. Então, se Deus quiser e Ele há de permitir, como diz Aloysio Guigino, aqui estaremos. Muita paz a todos. Muita paz. Muita paz, Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro.
Sou Bill Fabiano, estamos de volta para mais uma noite de estudo da obra Revista Espírita 1859, o ano de dezembro de 1859. Estamos eu e meu parceiro Renato Souza, meu irmão, meu parceiro, boa noite. Fala, Bill, tudo bem? Boa noite a todos, estamos juntos aqui. Estamos juntos sempre, ainda no capítulo Efeitos da Prece. Sim. A gente vai dar continuidade. A semana passada a gente falou bastante aqui, né, sobre as maneiras de pedir, né, o Renato, a maneira como a gente é atendido ou não, do nosso egoísmo no pedir, naquilo que a gente quer sempre para nossa convivência. A gente quer o melhor para aquelas pessoas que nos rodeiam. Sim. Aí a gente usou até o exemplo aqui de você pede para ganhar na Mega Sena porque você quer ajudar a todos. Ok, é lícito, até diz o Evangelho, você pedir é lícito, mas será que lá no fundo você não está pedindo mais para você, que também, dado a nossa pequenez espiritual, os espíritos nos entendem, né, cara? Às vezes a gente fica muito se autoflagelando, né, Renato? Mas os espíritos sabem muito bem aquilo que nós temos a capacidade de entregar ou não. Eles sabem o que o Renato vai poder entregar e o que o Bill vai entregar. Ele fala, isso aí não adianta, que eles não vão entregar. Eles até querem, mas ainda não é nesse momento. Ainda não vai ser dessa vez, né, Renato? Não, com certeza, né? Tudo tem um momento certo. Tudo tem um momento certo para acontecer, sem dúvida, né? Exato. Então vamos lá, vamos voltar. O Renato parou num parágrafo ali que falava o padre Félix, né, todo o texto que nós lemos aqui do padre Félix, né, falando da tristeza que chora, torna-se um auxiliar da piedade, enfim, por sua vez a piedade se torna para a tristeza o mais delicioso aroma, e a fé, a esperança e a caridade se associam a tudo isso. Então vamos dar sequência aqui no segundo parágrafo, que diz o seguinte: os que contestam a eficácia da prece dizem: os desígnios de Deus são imutáveis e ele não os derroga a pedido do homem. E a gente já pode até fazer uma pausinha aqui pequena, né, para que já realmente são imutáveis, né? Uhum. E será que ele vai derrogar as leis? Jamais. Não há derrogação das leis divinas por quaisquer que sejam as situações ou os pedidos. Exato. Né? Mas a gente não está falando de derrogação das leis. A gente está falando da derrogação de uma, por exemplo, de uma necessidade, por exemplo, dentro de uma programação espiritual minha e do Renato. Uhum. De repente estava na programação minha e do Renato 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, 1, 2, 3, 4, 5. Mas de repente 1, 2, 3, 4, 5, será que se o Bill pedir, ou o Renato, né, aí a gente vai falar, uns vão falar que é merecimento, outros vão dizer que nós não merecemos nada. Eu acho que isso é um ledo engano. A gente merece sim, porque a gente é filho de Deus. A gente pode não estar apto para aquilo em decorrência do que nós fizemos no passado ou nessa própria vida, né, Renato? Sim. Mas nós merecemos o melhor, cara. Deus nos criou para nós termos o melhor, né? Então o Renato está pedindo, eles tiveram 1, 2, 3, 4, 5. Mas o Renato está pedindo para pular para o 7 e o Bill está querendo mais o 6. Será que é possível? Bom, vamos analisar. Bom, eu acho que sim. Eu acho que se o Renato pular para o 7, vai ficar com 7, vai ficar com a mais, não vai causar dano para ele. Ele já alcançou aquilo ali, ele já pode ter o 7. E o Bill a mesma coisa, ele pode ter o 6. Ou ao contrário, a gente, tem 1, 2, 3, 4, 5, eu posso pedir assim, será que não dá para pular o 3? O Renato, será que não dá para pular o 5? Vai ser analisado, nada é engessado no raio-x da espiritualidade, galera. Nada é engessado. É assim que tem que ser e é assim que vai ser. Nas leis de Deus, nas leis universais, nas leis do universo, sim, as coisas são imutáveis, porque a gente está falando de coisas muito grandiosas, muito grandiosas. Por exemplo, o desencarne. Eu e o Renato vamos fazer o seguinte. Perdão. Eu vou pedir para nunca desencarnar, eu, Renato. Né, Renato? Não quero desencarnar, não. Vamos pedir, Renato, para não desencarnar? Primeiro que já seria doideira nossa. Sim, né? Sim. Não desencarnar nunca. A gente não vai ter um descanso, Não vai descansar, não? Você vai querer viver direto, sem intervalo?
sem respirar fundo. Esse corpo não aguenta, esse corpo não aguenta. O corpo não aguenta, a mente não aguenta, o psicológico não aguenta. Aí é derrogar as leis, aí fala, pô, irmão, você tá brincando. Aí o meu mentor vai falar, pô, é sério isso? Aí você vai perguntar assim pra mim, é sério isso? Ou seja, isso seria uma derrogação da lei, isso nunca vai acontecer. Mas coisas do seu dia a dia ali, coisas que a espiritualidade entende, que ela pode tirar de você, ou pode colocar no seu caminho, cara, isso acontece. Isso não está derrogando nada, né, Renato? Não, com certeza. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa lá, né, no primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Tá? Diante da proposta de Jesus de cura, não é? De ser o grande médico das almas, não é? Vim trazer o remédio que vos há de curar, né? Enfim, e tudo mais. Principalmente a nossa miopia, né? Sim. Principalmente, Oveia, né? Principalmente a nossa miopia, né? Olha, não tem aquela questão de dizer assim, por que eu tô sofrendo tanto? Tá no endereço errado, não tá não. Não tá não. Hoje você é vítima, mas ontem não. Ontem você foi algoz, não é? Então, é ação e reação, não é? É aquela coisa mesmo da semeadura e a colheita. É desse jeito que funciona, tá? Então você vai estar colhendo o que você plantou, tá? Não tem outro jeito. É da lei. E essa lei não pode ser derrogada. Então Jesus, quando estava promovendo as curas, ele sabia, ele já tinha feito uma leitura daquela alma. Não, essa aqui que está vindo pedir agora para ser curado é porque já aprendeu a lição. É porque já chegou o tempo da cura, é porque já chegou o tempo de se libertar daquilo, não é? Então, de alguma forma, sem dúvida, ele promovia ali, sim, um efeito, tá, mas porque estava na hora. E existiram casos em que ele não pôde fazer nada. Aí entra, olha, não pode ser derrogado. Não, eu não posso. Você derrogar aqui a lei. É da lei que esse espírito passe por isso. É lícito que você peça para não passar? Mas se tiver que passar, vai passar. E aí? Vai passar. Não tem jeito. Vão te dar forças para você passar. Exato, E você falando aí do endereço, não tem endereço errado, não tem CEP errado. Eu até lembrei de uma piada bem interessante, né? Que a gente fala, no momento da morte, né, Renato? Não adianta a gente botar peruca. Se a gente botar uma peruca cabeluda e falar, vamos levar, bate a nossa porta, tá aí o Renato de peruca de cabelos compridos, ele vai falar, o Bill e o Renato estão aí? Não, eles saíram. Então vai os cabeludos mesmo. Vai. Não tem jeito, né, Bill? Não adianta se esconder, não. Não se esconder, vai embora assim mesmo, vai ceifar a gente mesmo, cabeludo mesmo. Então, chegar lá ainda vai ficar numa situação vexatória ainda, né? Porque vão dizer assim, bonito, né? Vocês espíritas, né? Tentando enganar a morte. Tentando fazer isso, né? Que gracinha. Brincadeiras à parte, vamos seguindo aqui, né, Renato? Vamos nós. Vamos lá. Isso depende do objeto da prece, porquanto é muito certo que Deus não pode infringir suas leis a fim de satisfazer a todos os pedidos inconsiderados que lhes são dirigidos. Encarecemos-la apenas do ponto de vista do alívio das almas sofredoras. Inicialmente, diríamos que, admitindo que a duração efetiva dos sofrimentos não possa ser abreviado, a comiseração e a simpatia são um abrandamento para aquele que sofre. É bem interessante também porque, vamos usar o exemplo aqui de um ente querido nosso, por exemplo, como nós falamos no programa anterior. Né? Eu vou usar o exemplo de novo da mãe dos meus filhos. Ela ficou 4 anos passando perrengue, aí, lutando contra um câncer. A primeira aparição dele foi em 2014. Ela fez a cirurgia, diminuiu o intestino, tirou 50 centímetros do intestino, ficou curada, ok, isso foi no colo esquerdo, né? Na alça entre um intestino e o outro, né? Que liga um intestino ao outro, na alça esquerda. Beleza, 2 anos depois ele apareceu na alça direita, o mesmo câncer, adenocarcinoma metastático, né? Ela estava curada. Sim. Né? Mas aí vamos colocar que ela precisasse sofrer, ao invés de 4 anos, 8, 10 anos. O que você prefere?
E nem estou fazendo uma pergunta por Renato, é uma retórica, né? O que você prefere, sofrer 10 anos ou ter sua pena amenizada e sofrer 4 anos? É reflexão. Sim. Cara, é óbvio que eu vou querer sofrer menos. Claro. Vai me livrar do desencarne? Não. Até porque se o desencarne não for agora, vai ser daqui a 20, 10 anos, 5 anos, 2 anos, não importa. Exato. Mas vai ser. Né? Se é uma moratória ou não importa. Mas aí eu questiono, não estou questionando a espiritualidade, mas eu questiono para mim a moratória. O que eu vou fazer? Eu quero uma moratória, digamos, de lá de 10 anos. O que eu vou fazer com isso, com 10 anos? Eu vou me encalancrar mais ainda? Ou vou realmente usar essa moratória como forma de um despertamento maior, para ajudar as pessoas a mais, limpar minha bagagem, limpar o lixo mental que eu tenho dentro de mim? Às vezes obviamente a moratória só é dada quando a espiritualidade enxerga realmente uma necessidade para a pessoa e para o coletivo, né? A moratória não é dada assim, vamos sortear uma moratória aí, vou jogar pro alto, quem pegar é sua, não é assim, né? Mas enfim, é só para as pessoas entenderem que mas como até as pessoas falam, mas orei tanto e meu ente querido foi, cara, mas você não sabe o que ele teria que passar. A sua oração, o seu pedido foi libertador para ele. A misericórdia sempre atua, obviamente, né? Mas a misericórdia agiu ali que a pessoa poderia sofrer muito mais, né, Renato? Sim. Olha, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, né, lá no capítulo 27, se eu não me engano, sobre a prece, né? O pedi e obtereis, tá? Sim. Então ele vem discernindo ali sobre várias questões, né, a respeito disso, e nós vamos ter também uma passagem que fala sobre se é justo aliviar a dor do outro enquanto você se pode. Claro que é, mas a Deus, as provas, as expiações, toda essa situação, elas estão nas mãos de Deus. Se eu posso fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. E aí vai desde uma ajuda, enfim, a você aliviar a dor, né? Fazer um curativo, levar ao médico, estar ao lado, conviver, vamos lá, vamos em frente, vamos fazer o tratamento, vamos encarar, porque só resta para você o quê? Fazer o tratamento ou não fazer o tratamento. Você tem outra opção? Você não tem. Você só tem essas duas opções, ou vai ou não vai. Não é? E aí você precisa estar ao lado. E aí, quando você está ao lado, você está, de alguma forma, contribuindo para incentivar, para estimular, para dizer, olha, estou aqui, está doendo, segura na minha mão. Né? Acredito, sem dúvida, que todo mundo que passa pela prova dessa situação com algum familiar, não é? No teu caso, foi o caso do câncer, né? Com a tua esposa e tudo. No caso da minha mãe, foram 4 infartos e que foram deixando ela cada vez mais fraca. Então, vai minando, né? E tomando 20 e tantos comprimidos por dia. Era uma pressão, uma hipertensão de alto risco. A pressão dela era 21 por 13 por 14, 6 dias por semana. E aí não tem rim que sobreviva a isso. Não aguenta, os rins não funcionam, não é? E aí a chance de você ter um novo infarto é muito grande, porque o sangue não é filtrado, né, da forma como deveria. Mas a pessoa não urina? Não, ela urina, só que não filtra. A água que você bebe é a água que sai. Ele só não filtra, né? Então começa a ter uma série de problemas e o coração fraco, e aí tem aquela dificuldade para caminhar, caminha 10 passos, tem que parar. E aí aí que entra a parte que você pode fazer, porque ela vai desde a oração até essa ajuda de você estar do lado. Você esteve do lado dela até o último suspiro, Bill. Isso é bacana. Isso deixa a tua consciência tranquila. Muito embora num primeiro momento a gente tenha dado abertura para uma tristeza profunda, que quase chegou numa revolta, não é? Sim, mas a gente acordou a tempo. A espiritualidade que está nos conduzindo tentou tirar a gente da revolta, porque a revolta não seria bom para nossa saúde física e espiritual, não é?
Então vamos cuidar do Bill, vamos cuidar do Renato, enquanto eles estão tão somente nessa tristeza profunda. Nesse momento de ficar indagando, né? Por quê? Agora eu quero notícias. Eu já sei da existência da alma, eu sei que a vida continua. Então você faz favor aí de me dar notícias. Porque eu quero notícias. Olha a prepotência. Exatamente. Olha a prepotência. E Deus está nos bastidores dizendo assim, calma, cada coisa na sua hora. Você vai ter notícias. Calma, né? Sim. E as notícias vêm. Bill, é isso que eu falo, a compreensão da doutrina espírita. O papel de consolar, não é? O papel de fazer você seguir em frente. E isso é muito legal. Porque você pode ajudar de várias formas. É a prece, é estando do lado, segura a minha mão. Era um remédio de madrugada que já tinha tomado os 20 e tantos do dia e estava passando mal do mesmo jeito. E aí você vai fazer o quê? Orar. Sentar do lado e orar, né? Exatamente. Sentar do lado e orar. Olha, fizemos muito isso. Não é? Fizemos muito isso. E graças a Deus cumprimos da melhor forma que a gente pôde cumprir, né? E abençoada a doutrina espírita, abençoado esse Jesus que nós conhecemos de novo, né? Através da doutrina espírita. Sim, isso aí. Estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, 1859, estamos no mês de dezembro. É uma benção, né, Renato? Porque Kardec fala lá no item 4 do capítulo 17, né, Sede Perfeitos, ele dá sequência, né, ao Sede Perfeitos, falando dos bons espíritas, né? Ele abre já falando assim, o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, né? É isso que ele fala? Exato. Então, eu acho que a gente não sentiu ainda o espiritismo, a gente está buscando compreensão ainda, né? Mas no momento que a gente sentir a doutrina espírita, aí a gente vai se livrar de muito, como doutrina consoladora, que o nosso mestre nos antecipou, né? Que viria, né? Enviarei outro consolador, que é a nossa doutrina cristã espírita, que na verdade a gente fala doutrina espírita, mas não é a doutrina espírita em si, porque a doutrina espírita ela é mais filosófica do que religião, mas a doutrina espírita nos mostra o caminho de nós entendermos e compreendermos o que Jesus nos trouxe como fórmula do amor. E não é a Paula Toller que vai trazer pra gente, né, Renato? Não. A fórmula não é a Paula Toller nem o Léo Jaime. A fórmula do amor é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sim. Ama. Esse é a grande fórmula da vida. É o amar. Amar de forma incondicional. Que não é uma tarefa fácil. Nem um pouco. Não é uma tarefa fácil. Mas nós estamos aqui para isso, né? Para aprendermos a amar, né, Renato? Sim. Essa é a grande finalidade, né? E aí? Então vamos continuar aí? Fechar esse parágrafo, né, Bill? Vamos lá. Vamos fechar esse parágrafo aqui. Se um prisioneiro for condenado a 20 anos de prisão, não sofrerá 1000 vezes mais se estiver só, isolado e abandonado? Mas se uma alma caridosa e compassiva vier visitá-lo, consolá-lo e encorajá-lo, não terá o poder de quebrar suas cadeias antes do tempo previsto? Não as tornará menos pesadas e os anos não parecerão mais curtos? Quem na terra não encontra na compaixão um alívio às suas misérias, um consolo nas expansões da amizade? Podem as preces abreviar os sofrimentos? O Espiritismo diz que sim. Sim. E o prova pelo raciocínio e pela experiência. Pela experiência, porque são as próprias almas sofredoras que vêm confirmá-lo, descrevendo-nos a sua mudança de situação. Pelo raciocínio, considerando o seu modo de ação. Olha que beleza, né? Essa analogia que ele faz com um prisioneiro, né? O sofrimento. E aí a gente coloca o nosso próprio exemplo, né, Renato? Que reza a lenda que a gente não pode dar o nosso exemplo. Eu não sei quem diz, onde é que está escrito isso, mas onde tiver escrito a gente não concorda, a gente fala da nossa, né, Renato? Exato. Porque, pelo amor de Deus, o nosso entendimento, a nossa experiência
faz com que as pessoas se coloquem também no nosso lugar e consigam enxergar que as pessoas são humanas, né? Que isso não está escrito. As pessoas vivem aquilo. Renato, em momento algum, abandonou a mãe dele. Em momento algum, abandonou a mãe dele. Eu tenho plena certeza que o melhor que o Renato pôde dar nessa existência. Sim. Tô mentindo, Renato? Sim. Fiquei do lado o tempo todo. Exatamente. No último momento que a mãe de meus filhos, a minha ex-esposa, faleceu, ela ficou internada há 60 dias. Eu ia. A gente não está falando isso para se engrandecer. Não. Na verdade, é uma obrigação nossa. Não Exato. tem favor nenhum. Né? Eu saía do meu comércio, da minha loja, todo dia, ao meio-dia, que era a hora que abria na UTI a visita, e até às 16 horas, eu saía meio-dia, almoçava e ia para lá, largava a minha loja na mão de funcionários, até quebrei, fui roubado. Foi. Todo mundo sabe disso, já contei isso para todo mundo. Mas não tô nem aí, eu faria tudo de novo, seria roubado de novo, quebraria de novo, enfim. E ia para lá e ficava com ela, conversando. Quando eu não ia sozinho, eu ia com a Fernanda, minha filha pequena, a gente conversava. Uma vez a enfermeira reclamou que ela estava com muito piolho mesmo, coisa de louco, né? E ela me pediu, traz como é que é o nome? Aquele pente fino, né? Traz um pente fino e cata o piolho dela. Eu fiz, a minha filha fez, a gente se revezou lá, eu levei 2 pentes, a gente ficou de um lado, ela ficou de outro, catando o piolho. E ela lá, apagada, estava em coma, profundo. Né? Cara, e fiz a minha parte. Sim. Fiz a minha parte com o marido, tanto é que uma enfermeira veio até falar comigo, olha, você é homem mesmo, hein? Eu falei, por quê? Renato já sabe dessa história, muita gente já sabe por quê. Porque você vem todo dia ver sua esposa. Eu falei, mas não é, até rir, mas não é isso aí que tem que ser? Não faz parte do processo? Ela, não, meu filho. Tem homens que só vêm ver a mulher uma vez na semana, depois passa a não vir uma vez por mês e depois nem vem mais. Bill, mulher é a mesma coisa. Eles não estão acostumados a ver esse comportamento. Exatamente. Mas é a favor nosso isso, Renato? Não é. A minha própria mãe disse assim pra mim, Renato, que paciência. Eu falei assim, o que me resta? Ter paciência e orar, porque eu já sabia que o desfecho seria, enfim, né, e tudo, mas orar, ter paciência e orar muito, pedir, se for possível cura, se não for, eu queria que curasse, claro, evidente, óbvio, não é? Evidente. E recentemente teve a tia, né? Uma das irmãs dela que partiu. Tia, né? E a gente teve, porque estava morando próximo, tivemos também que cuidar, 95 anos de idade, até o finalzinho lá. Enfim, ela dizer, muito obrigado, Renato, por tudo que você está fazendo por mim. Não é a sua obrigação, mas você está aí do lado, né? E tudo. E olha, é isso que é bacana. Vamos procurar fazer o que a gente pode fazer. Porque com certeza, Bill, a gente ganha um pontinho, a gente ganha lá assim, hosanas virão. Exatamente, né? Exatamente. E as pessoas falam, né? Não vamos receber isso com orgulho nem com vaidade. Não é receber com orgulho, com vaidade, mas é receber com gratidão a você mesmo, por você não ter fugido daquela missão. Caramba, eu consegui. Renato conseguiu com a mãe dele, conseguiu com a tia, que realmente não tem obrigação nenhuma legal, mas talvez tenha obrigação moral, porque ele não lembra do passado, né? Talvez tenha essa obrigação espiritual, tem o filho dela, o seu primo, mas você que assumiu aquilo. E eu com a mãe dos meus filhos, a mesma coisa, cara. Meus filhos me olham, eles mesmos falam, meu pai nunca abandonou minha mãe. Se fosse ao contrário, olha a vergonha pra mim. Meu pai abandonou minha mãe. Pelo amor de Deus, não quero carregar isso. Não, sem dúvida. Renatão, acabou, Bill. Parceiro. Acabou, cara. Acabou, com certeza. Programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, 1859. Estamos chegando no finalzinho da revista. Estamos chegando, Mais alguns programas. Mais alguns programas e a gente acaba. Né? Mas é isso, meu parceiro. Valeu. Um beijo no seu coração, um beijo no coração de todos. Fiquem na paz, Renato, meu parceiro. Um beijo no coração. Abraço a todos, muita paz. Valeu, Bill. E vamos ouvir agora
a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.